O perfeito resgatador. Tendo estudado acerca das duas leis referentes ao resgate em nosso último encontro, nós queremos agora voltar a atenção para Boaz. Nós vamos mais uma vez ler Ruth, capítulo 2, versículos 1 a 23, e isso vai nos ajudar a fixar o conceito na nossa mente. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: "Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir." "Vá, minha filha", respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros: "O Senhor esteja com vocês." Eles responderam: "O Senhor te abençoe." Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: "A quem pertence aquela moça?" O capataz respondeu: "É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo." Disse então Boaz a Ruth: "Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram." Ela se inclinou e, prostrada, rosto em terra, exclamou: "Por que achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira?" Boaz respondeu: "Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio." Disse ela: "Continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva. Eu sequer sou uma de suas servas." Na hora da refeição, Boaz lhe disse: "Venha cá. Pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre." Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu estas ordens a seus servos: "Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam." E assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou-o para o povoado, e sua sogra viu quanto ela havia recolhido quando Ruth trouxe e lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. "Onde você colheu hoje?" a sogra lhe perguntou. "Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você." Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado: "O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz." E Noemi exclamou: "Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos." E acrescentou: "Aquele homem é nosso parente, é um de nossos resgatadores." Continuou Ruth a moabita: "Pois ele mesmo me disse também: fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita." E Noemi aconselhou a sua nora Ruth: "É melhor mesmo você ir com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la." Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher espigas até acabarem as colheitas de cevada e de trigo. Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra. É bastante interessante nós notarmos que é a primeira vez que o texto fala em Boaz.
Capítulo 2, versículo 1. Ele é chamado corretamente de um parente, moda no hebraico, porque ele não era o parente mais próximo, Goel no hebraico. Nós estudaremos no capítulo 4 que Boaz teve, antes de se tornar Goel, o resgatador, o parente mais próximo, ele teve que estender esse desafio do tal a um tal parente mais próximo de Elimeleque que havia. Então Boaz não era irmão de Elimeleque, ou pelo menos não era o primeiro irmão na sucessão. Talvez ele fosse um primo, mas havia alguém com o parentesco mais próximo que faria dele o primeiro a ter o dever e o direito de resgatar. Boaz, no papel que exerce para com Ruth e Noemi, é a sombra do perfeito resgatador, redentor que Jesus se tornou para nós na cruz do Calvário. O texto sugere 3 qualidades que Boaz tinha que o tornavam o perfeito candidato a resgatador. Antes de entrarmos nessas qualidades, entretanto, uma rapidíssima recapitulação. Começamos o livro com uma família, Elimeleque, Noemi e os 2 filhos, que migra de Belém, casa do pão, para Moabe, porque havia fome em Belém. E nós já vimos que isso era por causa de desobediência. Em Moabe, terra dos inimigos de Israel, Elimeleque morre precocemente. Seus 2 filhos desobedecem o preceito da lei e se casam com 2 moabitas, Orfa e Ruth. Deus os disciplina e ambos também morrem precocemente sem deixar descendência, o que deixa Noemi muito amargurada. Ela ouve que Deus se lembrou do seu povo, dando-lhe alimento, e ela resolve voltar. Orfa opta por permanecer em Moabe, mas Ruth já havia conhecido a Yahvé, o Deus verdadeiro, e a ele se apegado. Portanto, ela se apega a Noemi e volta com Noemi. Mas vimos que por causa da disciplina do Senhor, Deus a fez voltar, isto é, Noemi, embora tendo Ruth consigo, que mais tarde se revelaria ser o tudo de Deus para a vida de Noemi fazer sentido, Deus a faz voltar ao nada. Mas Deus também atingiu a vida de Ruth, através de Noemi, para abençoá-la. Deus fez com que elas ouvissem das boas novas de esperança e voltassem para Belém. E Noemi, em especial, se voltasse para Deus, a quem ela havia dado as costas ao partir para Moabe. E elas chegam no princípio da colheita da cevada. O capítulo 2 abre com a primeira qualidade de Boaz, logo no versículo 1. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ou seja, Boaz tinha o direito de resgatar. Para ser resgatador, Goel, primeiro ele tinha que se qualificar sendo parente. Nós não sabemos o grau de parentesco, mas o texto diz que ele pertencia ao clã de Elimeleque. Portanto, ele era da família, ele era um parente, e como tal ele poderia chegar a ser o parente mais próximo dentre os parentes existentes com disposição para resgatar. Assim como Boaz, para ter o direito de nos redimir, de nos resgatar dos nossos pecados, de nossa condição de pobres e necessitados, sem esperança de alguma coisa que pudesse nos fazer sair dessa condição, o Senhor Jesus Cristo precisou se tornar nosso parente. Em Hebreus 2,14, nós lemos como isso aconteceu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, se referindo a Jesus, também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Você e eu vivíamos longe de Deus, mortos em transgressões e pecados, destinados à perdição eterna. E nada poderíamos fazer para mudar esse quadro.
Por outro lado, a Bíblia descreve Deus como sendo aquele que, além de nos ter criado e nos ver na pessoa de nossos pais Adão e Eva, escolher dar as costas para Ele, como órfã, dar a nuca para Ele, ainda assim, Ele é Deus que continua querendo nos dar o presente da vida eterna. Mas como nos dar o presente da vida eterna se somos pecadores e Ele, apesar de, como diz Ezequiel 34:7, ser Deus compassivo e misericordioso que perdoa a maldade, a rebelião e o pecado, é Deus que não deixa de punir o pecado. Como Ele poderia fazer isso? A única maneira de Deus nos resgatar seria Ele mesmo, na pessoa do seu Filho, pagar o preço desse resgate. E foi o que Jesus fez na cruz. Mas para isso, como diz o texto de Hebreus, seria necessário que ele também participasse dessa condição humana. Assim como Boaz tinha o direito de resgate por ser um parente, Jesus ganhou o direito de nos resgatar, observe o texto de Hebreus, porque ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O texto continua a sua explicação no versículo 16. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. A vinda de Jesus em carne tornou-o nosso parente, de carne e osso, como Boaz, alguém com direito a resgatar. Certo historiador registra que a princesa Elizabeth, filha do rei Carlos I da Inglaterra, foi aprisionada. E na prisão ela contraiu tuberculose e acabou morrendo. E quando a encontraram morta, encontraram também uma Bíblia aberta em Mateus 11:28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E o historiador concluiu o relato com um comentário bastante interessante. Ele disse: ela encontrou conforto naquele que era irmão dela, feito à semelhança dela em todas as coisas. Mas a encarnação de Jesus, apesar de tê-lo feito nosso parente, não foi suficiente para torná-lo nosso resgatador. Era preciso mais. Enquanto na manjedoura, Jesus tornou-se semelhante aos homens, conforme Paulo relata lá em Filipenses 2:7. Mas na cruz do Calvário, ele foi feito à nossa semelhança de homem pecador, conforme o mesmo Paulo declara em Romanos 8:3. Lá na cruz, Jesus esgotou, ele exauriu a pena que Deus, o justo juiz, tinha para nós. A cruz, em outras palavras, tornou Jesus nosso parente mais próximo. O vexame, a vergonha que Jesus passou na cruz, sendo confundido com um criminoso comum, foi grande, conforme relata o autor de Hebreus em Hebreus 12:2. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Mas jamais podemos nos esquecer que Jesus abriu mão da sua glória e passou por tudo isso para ter o direito de nos redimir. Mas havia uma segunda qualidade necessária para um resgatador. Boaz tinha o dinheiro para resgatar. Resgate sempre pressupõe um preço. E via de regra esse preço é caro. Sempre o que resgata tem que ser alguém que tem meios para resgatar. O versículo 1 de Ruth 2 acrescenta que Boaz era homem rico e influente. Então, além de ter o direito de resgatar por ser um parente, Boaz tinha o poder, os meios para poder fazê-lo.
E Jesus? Vimos que ele conquistou o direito de nos redimir, pois foi o derramamento do seu sangue inocente que satisfez a justiça de Deus, porquanto nos garantiu a purificação necessária para a redenção. Mas e as situações geradas pelo pecado? Como é que elas ficam? Será que Jesus tem poder, tem os recursos para transformar o resultado de nossa culpa, o resultado de nossa vergonha, o resultado de nossas perdas e da dor que o pecado causou? 2 Coríntios 8:9 responde, e responde eloquentemente. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Mas é nessa hora que nosso inimigo trabalha e faz hora extra. Ele se empenha ao máximo para nos convencer que Deus não tem como consertar as coisas para nós. Nós que já somos crentes em Jesus, cremos em seu perdão completo para o nosso pecado, será que nós não temos nos deixado convencer pelo diabo em certos momentos que não há possibilidade de tudo ser consertado novamente? Yahvé, Deus Pai, enfrentou as mesmas dúvidas por parte de Israel. Em Isaías 52, Deus pergunta: quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu chamei, por que ninguém respondeu? Será que o meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta força para redimi-los? O maior problema do povo de Deus, após ter sido levado cativo por causa do pecado, foi de não crer num Yahvé Goel, resgatador. É por isso que Isaías e Jeremias voltam tanto a esse assunto de redenção. Em Jeremias 50:34, observe como o profeta precisa voltar a tocar nessa tecla. Contudo, o Redentor deles é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas a inquietação aos que vivem na Babilônia. A redenção do cativeiro da Babilônia foi profetizada antes mesmo que houvesse cativeiro. A restauração do templo e da cidade foram profetizadas antes mesmo que ambos fossem destruídos. Assim é a precedência da graça sobre o pecado. Que realidade chocante deve ter sido para Israel pensar que Deus, Yahvé, contra quem eles pecaram e debaixo de cuja mão eles sofreram disciplina, esse era o próprio parente mais próximo deles, o Goel, o Redentor que haveria de cuidar de todos os detalhes do resgate. E da mesma forma que a graça tem precedência sobre o pecado, e da mesma forma que o nosso parente mais próximo, Jesus, é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Deus antecipou nossos pecados antes mesmo de acontecerem. E resgatar o homem daquilo que o próprio homem perdeu é a especialidade de Jesus. Ele é o oleiro que faz da massa de barro informe e cheia de impurezas um lindo vaso de barro para existir para a glória dele. Mas um resgatador tem o direito e o poder, os meios, o dinheiro para resgatar. Ele não está apto para executar a redenção, o resgate, sem a terceira qualidade necessária. Boaz tinha a disposição de resgatar. De que adiantaria um resgatador com direito e com dinheiro para resgatar se ele não tivesse a disposição de fazê-lo? Capítulo 4, nós vamos tratar dessa disposição de Boaz mais claramente. Mas aqui no capítulo 2, nós a vemos presente já de forma embrionária. Observe o versículo 4. Naquele exato momento em que Ruth estava entre os ceifeiros de Boaz, ele chegou de Belém
e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz era um homem de Deus. Ele era um homem saturado com a presença de Deus. Por isso ele saudava seus empregados, rogando sobre eles as bênçãos de Deus. O relacionamento de Boaz com seus empregados passava pelo filtro chamado Deus, como deveria ser com qualquer um de nós. Quando Boaz pergunta ao capataz quem era aquela moça, eu imagino que Ruth tenha sido uma moça muito bonita, de chamar atenção. Mas Boaz também deve ter notado Ruth porque ele conhecia bem aqueles que costumavam aparecer para colher entre os seus ceifeiros. Mas quando o capataz conta a Boaz quem Ruth é, e eu particularmente creio que Boaz, por ser da família, já tinha ouvido a história, o que ressalta para aquele homem, o que se destaca para aquele homem de Deus, é como Ruth veio a se refugiar em Deus. Isso fica claro no versículo 12. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Vamos observar juntos o diálogo, o relato, essa conversa contida nos versículos 8 a 16, para que fique claro como Boaz, por ser um homem saturado com a presença de Deus, já demonstrava todos os sinais de disposição para ser o resgatador. Começando então com o versículo 8. Disse então Boaz a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba a água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e, prostrada rosto em terra, exclamou, por que achei favor a seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu, contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu o marido. Como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou a sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu estas ordens a seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. Boaz ficou atraído a Ruth. A beleza física dela deve ter contado muito. A atitude do amor genuíno desprendido dela para com a sogra Noemi também deve ter contado muito. Mas o desejo de buscar refúgio sobre as asas do Deus de Israel talvez tenha sido o que mais encantou Boaz, porque ele era um homem que vivia para a glória de Deus. E provavelmente ainda era solteiro porque ele não havia encontrado uma mulher que correspondesse ao temor de Deus que ele tinha. A mesma coisa acontece com Jesus. Ele adquiriu o direito de nos resgatar ao se fazer homem e viver uma vida sem pecado. Ele tinha os recursos, o poder para nos resgatar através do satisfazer completo da justiça de Deus que ele efetuou sobre a cruz. Mas Jesus possui também a disposição de ser o nosso resgatador. Jesus, na realidade, ficou ligado em você e em mim. E ele não se contenta em arrumar a bagunça, o emaranhado em que nós nos metemos por causa do pecado.
Ele quer ter a nós como pertencentes a Ele. É disso que Paulo está falando lá em Tito 2,14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É tremendamente revelador. Nós percebemos que isso já está presente no Antigo Testamento. O termo Goel aparece 62 vezes no Antigo Testamento, e boa parte delas em Isaías, mas só depois de Isaías 40. Porque até aí o povo se encontrava em pecado e não demonstrava o menor sinal de arrependimento. Só restava Deus fazer uso da disciplina do cativeiro. Mas após Isaías 40, Deus contempla um povo quebrantado. E ele muda o tom da conversa. Ele começa a se revelar redentor. Ouça Isaías 57, 15 e 16. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Não farei litígio para sempre, nem permanecerei irado, porque senão o espírito do homem esmoreceria diante de mim, bem como o sopro do homem que eu criei. Eu citei isso porque Jesus, quando entra na vida, ele não se exaspera por encontrar tudo em ordem. As expectativas de Jesus a nosso respeito não são assim. As próprias palavras redentor e resgatador têm esse prefixo OR, como em cantor, aquele que canta, ou escritor, aquele que escreve. Quem é um redentor, senão aquele que vem redimir, que vive a redimir? E um resgatador, senão alguém que vive a resgatar. Jesus está continuamente ao nosso lado para nova e novamente nos resgatar das situações mais complicadas por causa do nosso pecado. Por termos o nosso grande resgatador Jesus, nós não precisamos mais ter medo do pecado. Precisamos sim ter medo de pecar. A verdade é que há muitos que vivem com medo tão grande do pecado que isso só os predispõe a pecar. Jesus, como redentor, como resgatador, como nosso parente mais próximo, ele derramou aquele precioso sangue que, além de pagar definitivamente pelo nosso pecado, longe de nos dar liberdade para pecar, nos enche de coragem e de força para dizer não ao pecado. Eu preciso concluir. O judeu não precisava esperar o ano do jubileu, ou seja, a cada 50 anos, você se lembra, para ser liberto, para ser resgatado e se rejubilar. Bastava haver um resgatador com direito, com dinheiro e com a disposição de resgatar. Assim também nós teremos as bodas do Cordeiro depois de sermos arrebatados como igreja, quando haverá o casamento do noivo Jesus Cristo com a sua igreja que somos nós. E a partir dessa nossa subida para o céu, tudo será apenas e tão somente alegria, júbilo completo. Mas nós não precisamos esperar chegar lá para termos as perdas do pecado tornadas em bem, para termos as nossas lágrimas enxugadas e os nossos problemas resolvidos. Temos Jesus, o nosso resgatador, nosso Goel, o nosso parente mais próximo, que pagou completamente o preço do nosso resgate. Não precisamos mais viver em derrota. Podemos e devemos viver no desfrute dos privilégios reservados aos herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Que nós não cansemos de mergulhar mais fundo nos aspectos da redenção obtida para nós por nosso Senhor Jesus Cristo. Na próxima mensagem,
voltamos a Ruth capítulo 2 para analisar a personagem Ruth.